Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma, Amitofo. Hoje vou continuar a expor para vocês o conteúdo do capítulo 2 do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre In Sun. Da última vez foi falado sobre bons conselheiros do Dharma. Hoje vou falar sobre o renascimento na forma humana e a dificuldade em obtê-la. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 2, stanza 23. Atingindo a forma humana. No ciclo de nascimento e morte, a vida humana é a mais difícil de se obter. Recordação, conduta pura, diligência e coragem. As três superioridades que ultrapassam todos os devas. Há pessoas que consideram que a vida humana é completamente insignificante, ou que possuem pouco conhecimento, ou que o ambiente é ruim, e então elas reclamam de si mesmas, odeiam a si mesmas e abusam de si mesmas, e não conseguem gerar a mente da convicção para começar a estudar e praticar o Buda Dharma. Não sabem que no ciclo dos 5 destinos de nascimento e morte, o destino humano é o mais difícil de se obter. Esta é uma oportunidade raríssima de se obter. Se você menosprezá-la e deixá-la passar, realmente não terá valido nada. A raridade do corpo humano pode ser explicada em 2 aspectos. Primeiro aspecto: no ciclo de nascimento e morte, os que renascem nos destinos nefastos são tantos como os grãos de areia. Os que renascem nos bons destinos são tão poucos como a sujeira debaixo das unhas. Os que renascem nos bons destinos, como no reino celestial, receberão alegria por um longo período de tempo. Mas quando perecerem dos reinos celestiais, também decairão muito para reinos inferiores. Por isso, a raridade de se obter um corpo humano é como o seguinte exemplo. Se no mar houvesse uma tartaruga cega nadando, flutuando, e na superfície tivesse um pedaço de madeira com um buraco no meio, e então, quando a tartaruga fosse para a superfície e a cabeça dela passasse pelo buraco da madeira, quão raro seria esse acontecimento? Estar no ciclo de nascimento e morte e conseguir renascer como humano também é assim, não é fácil. Segundo aspecto, além disso, mesmo que o corpo humano tenha muitos tipos de dores e sofrimentos e que seja uma coisa insatisfatória, ainda assim é realmente muito raro. De acordo com os sutras, é dito que as 3 superioridades do ser humano, recordar de memória, lembrar, memorizar, agir com conduta pura e diligência e coragem, não apenas superam os 3 destinos nefastos, como também ultrapassam e muito os reinos celestiais. Primeiro, o ser humano pode rememorar, recordar o passado, preservando a história de suas experiências. Portanto, o poder de reflexão e o poder do raciocínio do ser humano, especialmente desenvolvidos, se denomina a superioridade da memória. Segundo, o ser humano pode desconsiderar benefícios materiais, praticar o autocontrole, cultivar a conduta pura. Ações puras, tornando o corpo e a mente puros e em harmonia, beneficiando todas as pessoas, etc. Por isso, todo sacrifício de autocontrole por vontade própria, o espírito da virtude da humanidade, com sua grandiosidade extraordinária, é denominado a superioridade da conduta pura. Terceiro, o ser humano, para atingir algum objetivo, consegue suportar sofrimentos e dificuldades, agindo incessantemente com diligência e coragem, enquanto não atingir o objetivo. Isso se chama a superioridade da diligência e coragem.
O confucionismo diz que o conhecimento, a benevolência e a coragem são as três virtudes do ser humano, basicamente idênticas às três superioridades sobre as quais o Buda fala. Portanto, o ser humano é o mais valoroso dentre todos os seres sencientes, tornando-se virtuoso ou tornando-se nobre, santo, atingindo a budidade ou tornando-se um patriarca. Tudo isso é alcançado pela reverência à grandiosidade desta espécie humana, assim como pelo afinco em direção a essa realização. Nos sutras é dito que, quando a vida de um deva chega ao fim, os outros devas dizem: desejamos que você renasça em um lugar de paz e felicidade. O paraíso que eles realmente estão desejando é o reino humano. Se o reino humano é realmente o paraíso desejado por todos os seres celestiais, como é que alguém nascido como um humano pode se ressentir e se menosprezar, passando esta vida em vão? Stanza 24. O difícil de se obter agora foi obtido. Deve-se praticar com vigor o Dharma. Não perca tempo. Isto é como entrar na montanha do tesouro e voltar com as mãos vazias e arrependido. A vida humana é difícil de se obter e agora foi obtida. Então, que alegria deve ser a de aproveitar essa rara oportunidade e cultivar com diligência as ações do Dharma correto. A vida é impermanente, e os sutras dizem: a vida humana está dentro da respiração. Por isso, ninguém deve aguardar até amanhã, o próximo ano ou o futuro distante para praticar. Você deve aproveitar esta grande oportunidade de caminhar com bravura para a frente, através da porta do Buda Dharma, para conseguir os seus benefícios. Se você gasta o tempo ociosamente e desperdiça sua vida, quando a respiração parar, você não terá atingido nada no Buda Dharma. Isto é como entrar numa montanha de tesouros e ver todos os tipos de tesouros raros, preciosos e diferentes, mas sem ter o senso de coletar nenhum deles. Quando o tempo acabar, ao deixar a montanha do tesouro com as mãos vazias, irá suspirar com lamentação e arrependimento, e voltará sem nada. Se você não se esforçar enquanto tiver vida, de que adianta sentir pena e tristeza antes da morte? O objetivo: os três níveis da motivação mutuamente dependentes. Stanza 25. Depois de ouvir o Dharma, deve-se fazer a resolução, e de acordo com as disposições surgem as diferenças. Depois de se associar com bons conselheiros e de ouvir o Dharma correto, você deve fazer a resolução de praticá-lo. Devido à diferença das naturezas dos seres sencientes, o sabor único do Buda Dharma se diferencia de acordo com as disposições deles. Fazer a resolução significa ter um forte voto para mover-se adiante e seguir este voto como um objetivo. Não é um pensamento fugaz que surge casualmente. Deve-se fazer surgir a convicção e voto, alcançando a firmeza. Quando o Tathagata ou um grande Bodhisattva estiver predicando o Dharma, se o auditório fosse só uma pessoa, então, a fim de adaptar a compreensão da referida pessoa, o ensinamento seria próprio para o nível desta, quer seja básico ou avançado. Se o auditório fosse uma assembleia, devido ao poder supernatural inconcebível do Tathagata, cada um dos ouvintes pensaria que o Buda predica na linguagem que aquele compreende, e o método que precisa escutar. Por isso é dito: o Buda usa uma linguagem para expor o Dharma, enquanto os seres sencientes o compreendem, cada um de acordo com sua disposição. Nesta situação, podemos inferir que o método ouvido por si mesmo é um método que corresponde à disposição própria. Porém, para a maioria dos predicadores do Dharma, não é fácil ter a capacidade de predicar o Dharma com uma linguagem.
E também eles não necessariamente possuem a capacidade de distinguir a disposição dos seres. Então, apenas podem expor o que eles mesmos compreendem e praticam, ou os métodos que a maioria das pessoas consegue compreender e praticar. Quando a Assembleia escuta esse método, ainda assim não significa necessariamente que é o método adaptado à natureza de cada um. Algumas pessoas ouvem a partir dos sutras. Não importa se escolhem pela própria preferência, ou se leem sequencialmente, ou se escutam a recomendação de leitura. Tudo isso não se pode dizer que seja algo da sua disposição. Por exemplo, no Tibete, os métodos esotéricos são prevalentes. No sul da Ásia, o budismo Shravakayana é prevalente. Na China antiga, a escola Chan foi prevalente. Será que você pode generalizar que todos os tibetanos têm a disposição ao esotérico, que todos no sul da Ásia têm a disposição ao budismo Shravakayana e que todos os chineses antigos tinham a disposição para a iluminação imediata? A natureza e o caráter que um ser tem vão depender principalmente do voto feito. Com certeza, não se deve pensar que lendo, recitando ou mantendo certas doutrinas, automaticamente terá a disposição correspondente com elas. Este era o conteúdo do Sendeiro à Budidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.